De Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, livro de Levítico, no capítulo 11. Este livro de capítulo 11 vai falar sobre os animais puros e os animais impuros. O que significa para nós, igreja, hoje? Então aqui, para o povo de Israel, ele está falando de forma física. Ele está fazendo uma proibição do que eles não deveriam se alimentar e do que eles podiam se alimentar. Nós vamos ver esse texto 11, lembrando do capítulo anterior. Aí nós vamos ter um total entendimento desse capítulo. No capítulo anterior, Nadab e Abiú, por estarem alcoolizados, não conseguiram fazer diferenciação entre o que era santo e o que era profano, e apresentaram fogo estranho na presença do Senhor e foram punidos com a morte, né? Então Deus está ensinando ao povo de Israel a não cometer os mesmos erros que Nadab e Abiú cometeram. Então ele está ensinando o que é o santo e o que é profano, porque Deus é santo. Ele quer que o seu povo seja santo também e se alimente do que é santo, né? Então os animais puros, eles simbolizam a palavra de Deus. Então, se alimentem daquilo que é santo, daquilo que faz bem para a sua alma. Já os animais impuros, eles simbolizam o pecado, todas as mentiras de Satanás, que é o fogo estranho que Nadab e Abiú apresentou diante de Deus. Então, tenham consciência disso, que hoje, para a igreja, não tem nenhuma restrição alimentar. A única restrição alimentar que nós temos é de não comer sangue e nem alimentos que foram oferecidos a ídolos, né? Tirando essas duas coisas, o resto tudo nós podemos consumir. Não tem essa separação para nós, porque aqui é apenas Deus exemplificando do que o povo de Israel poderia se alimentar, o que era o santo e o que era profano. É disso que está falando aqui. Porque Deus ele sempre ensina de forma física para entendermos as espirituais. Jesus Cristo ele apresentou a Nicodemos o batismo, explicando de forma física que era necessário nascer de novo. Nicodemos, mesmo sendo doutor da lei, ele não entendeu, porque ele estava olhando isso aqui de forma física. Ele estava, Senhor, como nós vamos voltar, vamos nascer de novo? Por acaso podemos voltar ao ventre da nossa mãe? Ele não entendeu. E Jesus Cristo o repreendeu. Falou, nossa, você é mestre em Israel e não consegue entender o que eu estou falando com você. Então, olhem com o olhar da graça esse capítulo 11 e vocês vão entender que não está falando de alimentação para nós. Está falando de alimentação espiritual. Nós não devemos nos alimentar daquilo que é sujo, imundo, daquilo que é profano, daquilo que Deus não se agrada. Não se alimentem do pecado. Isso simboliza os animais impuros. Nós devemos nos alimentar dos animais puros, que simboliza a palavra de Deus, a sua vontade, a sua lei, a sua graça, o seu evangelho. Então se alimentem daquilo que é puro e santo, e vocês serão santos. Mas aqui também vocês vão ver que quando eles se alimentavam do animal impuro, eles se tornavam impuros. Então quando você ouve o pecado, vê o pecado, se alimenta dele, pratica ele, né? Você se torna impuro. E Deus não quer que você se torne impuro. Deus quer que você seja santo, porque Deus é santo. Mas tem um processo de purificação. Ele vai ensinar esse povo de Israel aqui, e quando eles comessem algum animal impuro, eles tinham que fazer um processo de purificação. Eles deviam se lavar, né? E até à tarde eles estariam puros novamente. Então esse lavar, ele simboliza duas coisas: o batismo e você ouvir a palavra de Deus, porque nós somos limpos pela sua palavra, né? Jesus Cristo, o Espírito Santo é fonte de águas vivas, né? Então se lavar simboliza você se limpar pela tua palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então se alimente do que é sagrado, do que é santo e puro. É disso que está falando aqui o Levítico 11. Então não entre em debates se você pode comer carne de porco ou não, porque essas coisas, a igreja não tem que perder tempo com essas coisas. Nós devemos buscar se alimentar daquilo que é santo. E aquilo que é santo é a sua palavra. E praticar ela, tá bom? E vocês serão limpos. Mas se vocês se alimentarem do pecado, que são os animais impuros aqui do Levítico 11, e praticar o pecado, vocês serão impuros. E se você morrer nessa condição, você não vai dar vida eterna. Mas se você se arrependeu e, em nome de Jesus Cristo, ouviu a palavra de Deus, sentiu arrependimento, pediu perdão, você está limpo. Você passou pelo processo de purificação. E se você morrer nessa condição, você entrará no céu. Então persevere até o fim. Se arrependa dos seus pecados, busque a Deus, procure não pecar, se alimente daquilo que é santo. Mas caso pecar, tem purificação. É só pedir perdão em nome de Jesus Cristo. Se arrependa do mal que você fez, não pratique mais, e você estará limpo. E você será santo, porque Deus é santo. E Ele quer que todos se santifiquem. Então vamos fazer a santificação. Outra parte que deixa bem claro que o alimento, se você comer uma carne de porco, isso não vai te corromper em nada na parte espiritual. Então não tem problema algum você comer um bacon, né? Você comer uma carne de porco. Como eu posso afirmar isso para vocês biblicamente? Nosso Senhor Jesus Cristo,
quando estava sendo interrogado porque ele e seus discípulos não lavavam as mãos, porque era um processo de purificação, antes de se alimentar, eles tinham os costumes de lavar as mãos antes de comer, né? Mas Jesus Cristo e seus discípulos não lavavam as mãos. Jesus Cristo falou para eles assim: aquilo que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai dela, porque vem do coração. Porque tudo que a gente ingere, todo alimento físico, é expelido fisicamente. Então isso não contamina a nossa alma, nosso espírito. Então tanto faz se você come carne de porco ou não. Se você comer carne de porco, não vai afetar em nada na tua parte espiritual, tá bom? Então não tenha esse medo, tá? Se falaram para você não comer carne de porco porque é pecado, tudo isso aí, é porque eles não conseguiram interpretar isso aqui com o olhar da graça. Eles olharam isso aqui com o olhar do Nicodemos, né? Tem gente que tá que nem o Nicodemos ainda, né? Então vamos despertar para a graça de Deus. Olhem a palavra de Deus, a Bíblia, espiritualmente, porque a Bíblia é um livro espiritual. Se você enxergar ela só da parte física, você não vai entender nada, né? Então, agora o que sai da nossa boca vem do coração. Então, se você fala palavras más para o teu próximo, ele escuta isso e se alimenta daquilo, aquilo vai para a alma dele. Aí sim tem contaminação. Aí é um alimento impuro, tá bom? É isso que simboliza os animais impuros. Então se alimente daquilo que é puro, que da sua boca sai só palavras de bênção, que edifica a alma e o espírito das pessoas. Porque aí elas vão ouvir e vão se alimentar daquilo que é santo. Então seja um instrumento de Deus para alimentar as almas com fome e sede da palavra de Deus, com aquilo que é santo, não com aquilo que é profano, tá bom? Então vamos tomar cuidado. Então vamos começar a leitura do capítulo 11. Todo mundo conseguiu entender até aqui? Ficou fácil, né? Com essa explicação ficou fácil. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais. Aquilo comereis. Destes, porém, não comereis dos que remoem, ou os que têm unhas fendidas. O camelo, que remói, mas não tem unhas fendidas, estes vos serás imundo. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos serás imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, estes vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, estes vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Então é abominação. Aquilo que Deus considera profano, imundo, é abominação. Aqui ele está dando lista de animais físicos, mas ele está deixando bem claro que é o pecado. No Novo Testamento a gente vai ver que Deus abomina o pecado. Tem várias passagens que falam sobre os pecados que Deus abomina, né? Então está muito óbvio que os animais impuros representam o pecado, tá certo? Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Então abomine aquilo que é pecado, tá bom? Toda a maldade do mundo abomina essas coisas. Tudo que não tem barbatana ou escamas nas águas será para vós abominação. E das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, e o quebrantoso, e o chofrango, e o milhano, e o abutre, segundo a sua espécie. Todo o corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós abominação. Mas isto comereis de todo inseto que voa e anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com eles sobre a terra. Destes comereis. Comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, o devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todo inseto que voa, que tem 4 pés, será para vós abominação. E por estes sereis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres levará
lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Então tem um processo de purificação. Se você tocou no pecado, ou se você se contaminou, se relacionou com uma pessoa pecadora, você se tornou imundo. Você agora está sujo pelo pecado. Mas tem um processo de purificação. É só você buscar a Deus na igreja, ouvir a sua palavra. A palavra vai falar com você, você vai se sentir arrependido, você vai se sentir pecador, sujo. A partir do momento que você entende que você está sujo, é fácil de você se limpar. É só chegar até o mestre, é só dobrar seu joelho no chão. Senhor Jesus Cristo, me limpa pelo amor do teu nome, me limpa com o teu sangue precioso, lava minhas vestes no teu sangue, Senhor Jesus, e purifica. E você será limpo pela sua palavra e pela fé em Jesus Cristo. Então procurem se purificar todos os dias para vocês estarem em santificação, porque Deus é santo e se agrada daqueles que o buscam em santidade. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, que não remói, vos será por imundo, qualquer que tocar nele será imundo. E tudo o que anda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo, qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver levará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos, entre os répteis que se arrastam sobre a terra, e a doninha, e o rato, e o cágado segundo a sua espécie. Então a serpente é imunda desde o princípio, né? Desde o Éden lá que ela é imunda e engana a humanidade, né? Então a serpente, o réptil, ela representa o inimigo, ela representa o mal. Então desde o Gênesis, essa tipificação do mal por animais já existia. E tem gente que complica tudo, falando que não, isso aqui Deus está proibindo, porque se você comer um animal, você comer carne de porco, você não vai entrar no céu. Então isso não tem cabimento, tá bom? Figuras de linguagem. Deus está comparando o diabo a uma serpente, como no Apocalipse ele compara a um dragão, né? Como ele compara a igreja a ovelhas. Nós somos ovelhas de Deus. Eu não sou uma ovelha fisicamente, mas espiritualmente eu sou uma ovelha porque eu só tenho um pastor, que é o irmão Jesus Cristo, e eu conheço a voz do meu pastor, né? Nós conhecemos, né? Todos aqueles que assistem esses vídeos aqui, eu creio que creem em Jesus Cristo e buscam servir ao Senhor, né? E tem prazer em ouvir a sua palavra, em estudar a sua palavra. Então sejam ovelhas de Cristo, tá bom? Porque desde o Gênesis até o Apocalipse tem essas tipificações de animais. Então não tem nada a ver com alimentação, e sim com aquilo que você se alimenta espiritualmente e aquilo que você se torna ao se alimentar daquilo. Se você se alimenta das coisas de Deus, você é uma ovelha. Mas se você se alimenta com as coisas do maligno, Deus te compara com a serpente. Tem comparações que ele compara com bode, tem comparações que ele compara com vários tipos de animais. A gente vai ver alguns trechos depois disso aqui, tá bom? E o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos entre todo réptil, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Deixe-os. Então aqui, se você tocar no morto, você seria imundo, né? Lembra que Jesus Cristo falou, deixe os mortos enterrarem seus mortos, né? Santo Deus, então, fique perto daqueles que estão vivos, tá? Não encoste naquilo que está morto. Tem pessoa que você prega, anuncia o evangelho, mas aquela pessoa não quer dar atenção. Ela prefere morrer, ela escolheu a morte, ela não quer escolher a vida. Então deixe os mortos enterrarem seus mortos, porque eles são imundos, eles gostam do pecado, eles querem viver no pecado. Então esteja perto daqueles que são santos, daqueles que querem a vida eterna. Esteja com estes que buscam viver em Cristo Jesus, né? Agora aqueles que preferem viver na imundícia, você vê que a maior parte dos animais aqui que são considerados imundos, eles são animais de rapina, né? Que gostam de matar, de caçar, de comer carniça, ou no caso do porco gosta de tomar banho na lama. No caso do camarão, se alimenta de coisas sujas no oceano, né? Ou nos rios. Então, está tudo associado à imundícia, à sujeira, a pecado. Então, se afaste daquilo que é pecado, porque o pecado gera morte. Então, deixe os mortos enterrarem seus mortos e busquem a vida e busquem se alimentar daquilo que é santo, tá certo? Então, aqui em Provérbios, capítulo 15, verso 8, está escrito: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Então, sempre Deus faz separação entre justo e ímpio, certo? Santo e profano, luz e trevas. A Bíblia inteira vai ter essas duas categorias.
Ou você está em uma, ou você está em outra. Você pode se sujar, se contaminar, você é luz, mas no momento que você se desviou e foi para as trevas, mas você se arrepende e volta para a luz, né? Então, você se contaminou na sujeira, mas você depois se torna limpo, faz uma purificação pela misericórdia de Cristo, pela oração, por jejum, arrependimento, e você se torna limpo novamente. Você volta para o time da luz, volta para o time dos santos. Então, esteja sempre buscando santidade, tá? Porque quando nós morrermos, se nós tivermos mais tempo dedicado à luz, nós vamos para a luz. Mas se nós tivermos mais tempo dedicado às trevas, nós vamos para as trevas. Se nós nos alimentarmos mais de coisas santas, mais de animais puros, nós vamos para o céu. Mas se nós passarmos mais tempo nos alimentando dos animais impuros, que são pecado, nós não vamos entrar no céu, nós vamos para o inferno, tá certo? Porque é abominação diante de Deus é o pecado. Deus abomina o pecado. Só entra diante dele aquilo que for santo. Então busquem se alimentar das coisas santas de Deus. Em Romanos capítulo 7, 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, a lei é santa, o mandamento é justo e bom. Os animais que são santos aqui, que são puros, simbolizam a lei, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, está muito óbvio isso daqui, né? Provérbios capítulo 16, 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, a língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunho falso que profere mentiras, e a coisa que Deus abomina aqui, né? E o que semeia contendas entre os irmãos. Então Deus abomina o pecado. Todas essas coisas aqui aborrecem ele. Tudo isso aqui é simbolizado por esses animais aqui do Levítico 11, que são impuros, que são abomináveis. Está falando do pecado, tá certo? Toda vez que praticamos pecados, são abomináveis diante de Deus. Deus não se agrada disso e é necessário purificação. Santifiquem-se. Livro de Atos, capítulo 10, verso 12 e 15. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, aqui muitas pessoas usam esse texto para falar que agora nós podemos comer carne porque Deus purificou todos os alimentos. O alimento nunca foi impuro. Aqui era só um símbolo. Esse símbolo aqui que Deus deu esse sonho para Pedro, para ele entender que Deus tinha 2 categorias de pessoas. Tinha os judeus e tinha os gentios. E Deus simbolizou os judeus como sendo os animais puros e os gentios como os animais impuros. E quando Deus deu esse sonho para Pedro, quando o Cornélio pediu para Pedro o visitar, porque ele queria ouvir a palavra de Deus, né? Pedro foi lá, e quando ele chegou, que ele viu que aqueles gentios já tinham o Espírito Santo de Deus, viu que Deus purificou, ele entendeu tudo do Antigo Testamento, ele entendeu tudo do Levítico 11. Meu Deus, o Senhor purificou. Então, aquele que, não importa se você é judeu ou se você é gentil, só existe 2 tipos de categoria. Você é justo ou você é ímpio. Cornélio era um gentil, mas ele era justo e alcançou a misericórdia de Deus, porque ele era um homem que vivia fazendo caridade, ele fazia doação aos pobres. E o anjo de Deus visitou ele, e ele foi selado com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, ele era judeu, mas ele acreditou em Jesus Cristo. E ele foi purificado pela fé em Jesus Cristo e pelas suas boas obras, pelo bom testemunho e por escrever os evangelhos e por ensinar a igreja. Então, só existem 2 tipos de categorias. Animal puro simboliza os justos, animal impuro, os ímpios. Tanto faz a sua religião, sua classe social, tanto faz o que você é ou deixa de fazer. O importante é que, se você for justo, buscar a justiça de Deus, buscar a leitura da palavra de Deus, a fé em Jesus Cristo e colocar em prática, você será santo, você será limpo e você será salvo. Mas se você pode ser judeu, que é o povo escolhido, mas você não aceitou Jesus Cristo e não pratica a palavra de Deus, você é ímpio e você não vai alcançar a salvação.
Então só existem dois tipos de pessoas. Só existem duas categorias, o santo e o profano, o justo e o ímpio, o joio e o trigo, luz e trevas. Qual lado você está? Decida, porque logo Jesus Cristo voltará. E se você estiver no lado errado, o destino é o fogo. Mas se você estiver do lado certo, o seu destino é o céu, tá bom? No mesmo livro de Atos, capítulo 10, versos 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Tanto faz a nação, tanto faz a cor de pele. Se você teme a Deus e for justo, vai para o céu, tá bom? É simples assim. Agora aqui, alguns textos que falam se hoje se tem alguma restrição alimentar para nós hoje, igreja, tá certo? Então não existe nenhuma restrição alimentar para nós, igreja. Apenas não podemos comer sangue e também não podemos comer nada sacrificado a ídolos. Vamos ver os textos que falam sobre isso? 1 Timóteo capítulo 4, versos 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, tem um prato de alimento, você não sabe a procedência daquele alimento. Você pegou, dá graças a Deus e come, porque todo alimento que Deus fez, lembra no princípio do Gênesis, e viu Deus que era bom, todo alimento é bom. A maldade é quando a pessoa pega esse alimento e oferece a algum ídolo, aí esse alimento se torna mal. Mas no princípio, todo alimento é bom, porque foi Deus que fez e viu que era bom, certo? Gênesis capítulo 9, versos 3 e 4. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, desde o Gênesis, lá na época do Noé, que Deus já falou que nós podíamos comer de todo tipo de alimento. Apenas o sangue é proibido, tá certo? Livro de Atos, capítulo 15, verso 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, se você não comer sangue e não comer nada oferecido a ídolo, coisa boa isso aqui foi no Atos, foi uma reunião que eles fizeram, aquilo que os gentios tinham que fazer. Então, nós que servimos a Deus, que não somos judeus, que não temos que cumprir totalmente a lei mosaica, né? Nós não podemos nos alimentar de sangue e nem comer nada sacrificado a ídolos. Do resto, você pode comer qualquer coisa, tá bom? E tudo comendo, dando graças a Deus. Porque no momento que você dá graças a Deus, você santifica o alimento. Não importa a intenção que te deram esse alimento. Se você der graças a Deus, esse alimento é santificado e vai fazer bem para você. Gênesis capítulo 8, 7. Agora aqui vai falar sobre, novamente, essa comparação que Deus faz de animal puro e impuro, né? E soltou um corvo que saiu indo, voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Então, quando o dilúvio cessou, que as águas começaram a minguar, Noé, ele soltou o corvo. O corvo é um animal impuro da lista do Levítico 11 aqui, né? O corvo ele ficava indo e voltando. E quando ele achou um lugar para ele ficar, ele não voltou. Ele ficou, só pensava nele mesmo, né? É igual o inimigo, né? Só pensa nele mesmo. É igual o pecado. Então, não confiem em pessoas que não servem a Deus, porque essa pessoa não está nem aí para você. A primeira oportunidade que ela tiver de se dar bem, ela vai se dar bem e vai deixar você de lado, que nem o corvo aqui, tá bom? Mas olha a diferença daquilo que é santo, né? O corvo é um animal impuro e não trouxe esperança para Noé. Mas aqui, ó, em Gênesis capítulo 8, 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então a pomba é um animal puro, que era usado tanto para sacrifício, para Deus, como em alguns casos para alimento. Era um animal puro para Israel. Ele trouxe esperança, porque ele também simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu como pomba no batismo de Jesus Cristo. Então aquilo que é puro nos traz esperança. Então estejam perto de pessoas que servem a Deus, que tem o Espírito Santo dentro delas. Elas vão te trazer esperança. E principalmente a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, toda vez que nós nos alimentamos da sua palavra, nós temos esperança, tá certo? Em Mateus capítulo 7, verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês,
os despedaçarão. Um exemplo de como Jesus Cristo aqui está ensinando, que comparando as pessoas pecadoras, que se alimentam do pecado, que vivem no pecado, ele comparou com cães e porcos. Então, não tem nada a ver com alimentação, sim com o estado de espírito. Já ouviu falar de espírito de porco? É a pessoa que vive no pecado, né? Então, seja uma ovelha de Deus, que esses Deus se agrada, tá bom? Salmo 22. Pois me rodearam os cães e o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Aqui é uma profecia que se cumpriu, né, no Salmos 22, né? Está comparando as pessoas que transpassaram o Senhor Jesus Cristo com cães, com pessoas que não dão valor à palavra de Deus, aquilo que é sagrado, mas pelo contrário, né? Mataram o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? E aqui, ó, Mateus capítulo 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então vamos tomar cuidado com aqueles que se apresentam como ovelhas, mas por dentro, no seu interior, eles são esses animais impuros. O lobo era um animal impuro, a ovelha era pura. Só que muitas vezes pessoas que com más intenções se apresentam como coisas boas, né? Então fiquem atentos. Sejam ovelhas, sirvam a Deus em espírito e verdade. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus abençoe de todos vocês, honra a Deus por mim e pela minha família. Deus seja eternamente louvado.